para a mensagem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Hoje vamos para a segunda parte, a destruição de Satanás e o juízo final. Destruição de Satanás e o juízo final. Diz assim o texto. Sim, na quarta-feira próxima passada, nós estivemos aqui falando sobre a primeira parte do capítulo 20. Nós vimos ali a prisão de Satanás. Vimos como esse capítulo ele é difícil, é polêmico. Nós já tínhamos falado que haveríamos de optar pela opção chamada amilenista, em virtude da possibilidade devocional, e para que a gente pudesse dar andamento, expliquei os porquês dos posicionamentos sobre escatologia. Mas naquele momento nós vimos ali a prisão de Satanás e também vimos uma verdade espiritual fantástica. E muitos, depois eu pude ver, que deixaram até escrito lá nas redes sociais. Os que nascem duas vezes, morrem uma vez só. Quando a pessoa nasce para a existência, nasce da carne, mas nasce do Espírito, é nova criatura, ele só terá uma morte, não terá a morte eterna. Mas aquele que nasce apenas uma vez, se não nascer de novo, ele terá duas mortes. Ele terá a morte do seu corpo, da existência terrena, e terá também a morte espiritual, o distanciamento eterno do Senhor no lugar de pranto e de tormento. Hoje nós vamos ao capítulo 20, dos versículos 7 até 15, encerrando toda uma sessão. E a partir da próxima quarta-feira, nós vamos ver uma sessão fantástica, que é justamente quando toda a ordem está sendo restaurada pelo Senhor. Apocalipse capítulo 20, dos versículos 7 a 15, o texto diz: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida.
clamamos ao teu Santo Espírito, que a ilumine em nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como eu falei para os irmãos, dentro dessa abordagem, chamada abordagem amilenista, o que serve para nós, no sentido mais devocional, tem um aproveitamento devocional melhor, no meu perceber. Esse momento desse tempo aí, de soltura de Satanás, dentro dessa perspectiva, ela é entendida no tempo que vai, da primeira vinda de Cristo, até o tempo do final das coisas, ocorrendo a grande tribulação, a grande apostasia, o aparecimento do homem da iniquidade, que é justamente o anticristo, o período chamado pouco tempo, que nós vimos na quarta-feira passada, pertence a Satanás e precede, é antes da segunda vinda de Jesus, quando o Senhor vem para estabelecer finalmente o reino dentro dessa visão, dentro dessa corrente. Irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que nós vimos na quarta-feira passada que a prisão de Satanás não significa que ele está inativo, que ele está fora de cena. Muito pelo contrário. A gente viu, inclusive, utilizando a ilustração de um cão preso em uma corrente. Satanás é esse cão que está preso na poderosa corrente de Deus. Ele pode fazer o mal, o faz, mas dentro dos limites que o Senhor determina. Essa corrente é grande, Satanás é forte, mas os textos bíblicos nos mostram que nosso Deus é maior e de que o poder do inimigo é limitado. Hoje nós vamos ver, dos versículos 7 a 10, no capítulo 20, a derrota final de Satanás. Quero apenas fazer uma pequena observação. Perceba. Nós estamos vendo em Apocalipse cenas diferentes de um mesmo contexto. Por quê? Porque, irmãos, embora os inimigos de Deus são derrotados, e nós vimos várias descrições disso ao longo do tempo, eles caem ao mesmo tempo. Apesar de a gente ler compassivamente, isso não quer dizer que isso ocorre dentro de um lapso temporal grande entre uma coisa e outra. A queda da Babilônia, a queda do anticristo, a derrota do falso profeta, a derrota do dragão, que é Satanás, os ímpios, a destruição da morte, todas essas coisas são coisas que podem ser efetivadas pelo Senhor em um dado momento. Esse é um fato. Necessariamente, não é necessário a gente entender com lapsos cronológicos entre uma coisa e outra. Mas aqui há algo inusitado nessa segunda parte do texto. Vamos lá, veja só. O texto diz: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Veja o texto. Aqui a gente vê algo inusitado. Após o período em que Satanás teve a sua ação limitada pelo fato de estar amarrado e preso, ele será solto, volta com todo o ímpeto,
para enganar as nações. É isso que diz o texto. É verdade. Mas aqui tem uma coisa interessante. Ele não está só. Ele vai enganar as nações e levanta um exército. E ele cita aqui 2 referenciais que são do Antigo Testamento. Ele cita Gog e Magog. O que são? Quem são? Irmãos, esse referencial está no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. No capítulo 38, no versículo 1 de Ezequiel, lá diz que Gog é o nome de um príncipe e que Magog é um nome de uma terra. Aí está sendo utilizado de forma simbólica. São nomes bíblicos para as nações que se rebelam contra Deus e que são hostis ao seu povo. E Gog e Magog, de onde viriam? De onde são? Eles são de um povo que fazia parte do extremo norte, de um lugar muito longe. Na Palestina, Sião fica na parte sul, na Judéia. E esses povos que oprimiam Sião, Jerusalém, no passado, vinham do extremo norte, de lugares distantes. E aqui está sendo utilizado de forma simbólica para mostrar os povos que são contrários ao povo de Deus. São povos, nações que se rebelam contra Deus e que são hostis ao seu povo. E que agora, encabeçados por Satanás, se reúnem numa espécie de exército para militarem contra o povo de Deus. E aqui a gente vê esses exércitos marchando. É um exército grande. É um exército poderoso. O texto diz, seu número é como a areia do mar. É grande. As nações vão marchando. Os exércitos do mal marchando contra o arraial dos santos. Mas veja uma coisa interessante. Não há batalha. Não há batalha. Por quê? Porque enquanto eles estão marchando, que cerca o arraial dos santos, aí o Senhor intervém, desce fogo do céu e os consome, os destrói. E esse texto, e a questão do fogo, no Novo Testamento sobretudo, e de uma forma muito especial em Apocalipse, está ligada à figura do juízo. Então o Senhor desce com fogo do alto, esse exército do mal é queimado com fogo do céu, e Satanás, o diabo, no versículo 10, é lançado no lago de fogo. Então todo o contexto de fogo, de juízo, e aqui nós vemos que o diabo ele é vencido definitivamente. O diabo que os enganava, lançado no lago de fogo, e no final do versículo 10, eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O diabo é vencido definitivamente. Mas perceba, e aqui eu gostaria de falar sobre uma questão doutrinária. Existem algumas pessoas que pensam que a destruição de Satanás se dá em sua condição existencial. Como é que funciona isso, pastor? É o seguinte, Satanás, como criatura que combate a Deus, como criatura do mal, ele existe e no momento em que o Senhor o destrói, lançando no lago de fogo, ele não existiria mais. E as pessoas que seguiram as suas demandas, os anjos maus e os que têm o sinal da besta e que adoraram a Satanás, não são aqueles que têm o selo do Senhor, acompanham todos eles e a sua existência é terminada.
E aqueles que ficam com Deus, a sua existência é garantida. Esse modelo chama-se aniquilacionismo. E a Bíblia não fala em rompimento da existência do mal. Perceba que o mal existirá eternamente, só que ele estará cercado, marcado em um lugar de pranto, de dor, de tormento. O texto diz no versículo 10, que já estão lá a besta, o falso profeta, ou seja, a existência deles continuará, só que marcado por tormento e dor eterna. A existência deles será marcada por tormento, por dor eterna. Não é aniquilacionismo, não são aniquilados. A existência dele não é exterminada. A existência dele é mantida, mas ele não terá mais a capacidade de fazer absolutamente nada, nem influenciar ninguém, nem nada em tudo aquilo que o Senhor fez. Esse é o ápice, o ponto maior da derrota de Satanás. Esse aí é o ápice da vitória de Cristo. E aqui vale a pena salientar, irmãos, que como Satanás é o agente principal do mal, a sua derrota está sendo descrita aqui no livro de Apocalipse como sendo a última, está sendo colocada em último lugar, mostrando a importância, digamos assim, do maligno nesse contexto. Os versículos 11 a 15. Antes de vermos os versículos 11 a 15, e aqui é o chamado trono branco, eu gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 31 até 46. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31. O julgamento das nações, falado por Jesus. Olha como é que ele faz. O texto diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes, no caso, estes últimos, irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto aqui é o texto do julgamento de Jesus para as nações. Perceba que existem dois grupos e eles estão sendo julgados pelas suas obras. Eu gostaria agora que você percebesse o texto que está em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11. Veja só. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, a morte eterna. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Irmãos, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas fantásticas nesse chamado julgamento do trono branco. Primeiro, você viu ali as palavras de Jesus, e agora nós vimos aqui o texto em Apocalipse. Irmãos, quero lembrar a vocês que a terra, ela foi criada para ser o habitat natural do homem, de todos os seres vivos do planeta. Com o pecado, a terra também sofreu. Quero lembrar aos irmãos o texto de Gênesis. Perceba que desde lá, na queda, no livro de Gênesis, no capítulo 3, a terra começou a sofrer como consequência do pecado. Romanos, no capítulo 1, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que a terra também sofre. E em outro capítulo, em Coríntios, Paulo vai dizer que a terra aguarda que os filhos da luz sejam manifestos. Por quê? Porque a terra está envolvida nisso. E aqui está o trono branco, o juízo final do Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. Perceba no versículo 11, quando existe aqui uma figura de linguagem. A terra e o céu fugiram da sua presença. A ideia dessa figura de linguagem é apontar para a incompatibilidade da terra, do céu, por causa dessa pecaminosidade, de estarem diante da presença santa de Deus. Aqui está sendo registrada nessa figura de linguagem como se a terra e os céus estivessem fugindo da presença santa desse Deus que está no seu trono julgando. Quem está no trono julgando?
É o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro, o Senhor está julgando. Quando Ele está julgando, aqui a gente vê algo tremendo. Versículos 12 e 13, todos os homens vão prestar contas a Deus. O texto diz, grandes, pequenos, os mortos estão diante do trono, ressuscitados nesse momento. Gostaria de mostrar a vocês algo interessante. E eu acredito que você já percebeu o grande ensinamento de Apocalipse 20, a segunda parte. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus para o juízo final. É uma prestação de contas, irmãos. E essa prestação de contas é uma prova fantástica da justiça de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Irmãos, Deus criou o homem com um livre arbítrio, é verdade. Mas o homem pode usar a sua liberdade como ele quiser, é verdade. Mas em usando a sua liberdade como ele quer, como quiser, ele também é responsável pelas decisões que ele toma, sendo um ser livre nesse sentido. Então, irmãos, entenda, nós vamos prestar contas de tudo aquilo que fizemos. Nada na vida passa despercebido do trono branco do Senhor. Nós vamos estar face a face, diante desse Deus Todo-Poderoso, prestando contas de tudo o que fizemos. E aqui eu gostaria que você visse os livros, uma observação muito sutil nesse texto, em duas características de livros que existem aí. Perceba no versículo 12, que livros são abertos, mas tem duas características de livro. Tem um livro específico, chamado Livro da Vida, e outros livros são abertos, são dois grupos de livros. No versículo 12, depois que ele diz que viu as pessoas, ele viu também livros foram abertos. Livros, a primeira característica. Irmãos, as ações dos homens são registradas na memória de Deus. Essa é a figura do livro que aí é colocado. O livro remete a registro. E como é julgamento, haverá justiça. E a justiça de Deus não tem arbitrariedade. Deus é um juiz justo, que julga conforme reta justiça. O Senhor não está julgando conforme o capricho. Não, a ideia não é essa. O julgamento do Senhor é executado nos rigores daquilo que foi efetivamente feito. O que foi feito foi registrado. E aqui eu quero lembrar aos crentes uma coisa que muitos se esquecem. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. É verdade? Teve o seu encontro com o Senhor Jesus? É nova criatura? É verdade. Mas você vai ser julgado também. Você vai ser julgado nas obras. É um tipo de juízo que nós, os crentes, nos esquecemos muito. As obras também vão ser julgadas. E remete ao primeiro grupo de livros. Mas, pastor, as obras? Sim, veja o que está escrito em Mateus, no capítulo 16, no versículo 27, o texto diz: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Tenha feito obras. Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Prestação de contas. Essa expressão remete à ideia de coisas que foram entregues,
coisas que foram feitas ou não. O texto em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versículos 12 a 15, lá diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia, e esse aí é o grande dia do Senhor, perceba na sua Bíblia como essa palavra está marcada de uma forma especial, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. É o galardão, irmãos. É o juízo do galardão para os crentes. Os crentes vão ser julgados também. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Agora, olha a observação que Paulo faz. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Remete às duas categorias de livro. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, somos novas criaturas, o nosso nome está no livro da vida, o julgamento para a condenação eterna, estamos livres. Mas não estamos livres do julgamento das obras. E aí, meu irmão, o que é que você tem feito com aquilo que Deus tem dado a você? Vamos aí ver 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, mais uma vez, um texto falando que nós vamos ser julgados também pelas nossas obras, mas é um juízo para galardão, não é um juízo para condenação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, o texto diz: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O que é que você tem feito com os seus dons? O que é que você tem feito com os recursos que Deus tem colocado nas tuas mãos? Você tem sido o crente 3S, salvo, satisfeito, sentado? Você pode permanecer temporariamente alegre, mas saiba que sua omissão haverá de ser julgada. Deus tem dado coisas para você, oportunidades para você, talentos. Tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Aí vamos, irmãos. Em Apocalipse, vale a pena salientar que a ideia das obras tem a ver com a fidelidade de Cristo. É por isso que tem o outro livro. É um grupo de livros de registro das obras, mas tem um livro aí especial, que é o livro da vida. A ideia, irmãos, é simples. Quem é do reino de Deus faz as obras do reino de Deus. Quem é do reino do maligno reflete as obras do maligno. Só que no caso do segundo livro, o livro da vida, que é o livro que é citado aí de forma distinta, perceba que esse livro, ele também é pessoal, ou seja, é um relato no sentido de mostrar a atitude pessoal do ser humano para com o Senhor, com sua obra, com sua justiça, e a virtude para o livro da vida está diretamente ligada à obra e o ser de Cristo Jesus. Gostaria que você visse aí no versículo 15, que em relação ao livro da vida, se o nome não estiver no livro da vida, vai para o lago de fogo. Percebeu aí o segundo nível de juízo?
Veja só, irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Paulo diz: sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Ele está falando, se não me falha a memória, sobre 2 líderes que estavam tendo problemas, e Paulo está falando sobre pessoas que militaram com ele a causa do Evangelho. Quando é no final do versículo 3, ele diz: os seus nomes estão no livro da vida. O segundo livro desse contexto que eu estou trazendo para que você analise. Veja Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Agora tem um grupo que não vai adorar. E o texto diz, a saber, quem é que vai adorar a besta? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Esse livro da vida registra aqueles que são povo de Deus. Mais para frente, Apocalipse, o texto diz, no capítulo 17, versículo 8, a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos aonde? No livro da vida, desde a criação do mundo. O que é que vai acontecer com ele? Ficarão admirados quando virem a besta. Porque ela era, agora não é, e entretanto virá. No capítulo 17, no versículo 8, mostra o livro da vida e aspectos do seu funcionamento. Capítulo 21, versículo 27, no final, o texto diz, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Quem é que vai entrar? Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, qual é o grande ensinamento aqui? O grande ensinamento é aquilo que a teologia sistemática tem falado na questão da salvação e o que nós temos falado aqui constantemente nas quartas-feiras. As pessoas são salvas pelas obras? Não. Mas as obras são importantes. As obras, elas são importantes, é verdade, mas ninguém é salvo por elas. É por isso que você tem um registro das obras. Algum grupo de livros. Mas tem o registro do livro da vida. E é por isso que no julgamento do trono branco, o livro da vida é aberto. E quem tem o nome escrito no livro da vida não é lançado no lago de fogo. É o que diz o versículo 15, capítulo 20, versículo 15. Olha só. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 10, dos versículos 17 até 20. Qual é a verdadeira alegria? O texto diz assim. Jesus, deixa eu situar, no capítulo 10 de Lucas, Jesus está falando aos 72 que ele havia enviado aos povoados para levar a mensagem do reino. Esses 72 retornam, dando a Jesus as notícias de como foi a passagem deles pelos lugares. Aí eles começam relatando, versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aí Jesus responde, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Aí veja o que é que Jesus fala sobre a verdadeira alegria. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Algumas versões trazem, estão escritos no livro da vida. Irmãos, encerrando
encerrando, no versículo 14 e no versículo 15, o Hades, o estado, o Hades, o lugar, inferno, a morte, que é o estado, ambos conectados, e ambos agora selados. Acaba-se a autoridade que a morte, o pecado, o mal exercem sobre o cosmos. E eu gostaria, irmãos, de nesse momento aproveitar para passar com os irmãos alguns textos importantes. Textos que mostram que o inferno é um lugar de tormento eterno, é um lugar de sofrimento indescritível. Esse julgamento do trono branco faz a separação. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida são separados pelo Senhor, são julgados também pelas suas obras. Mas aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, esses vão para a condenação eterna. E essa condenação eterna é tanto um estado, que é um estado condenatório eterno de morte, como um lugar. É aí que se chama inferno. Todas as palavras que falam sobre o inferno não são palavras boas. Veja Lucas no capítulo 16, através da parábola do rico e de Lázaro. O texto diz: no Hades, onde estava sendo atormentado, o rico olhou para cima, viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. O texto fala de tormento, o texto fala de sofrimento e fogo. Olha os textos bíblicos como marcam a questão do lago de fogo do inferno. Veja Mateus 13, 50. O texto diz: lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é isso? A figura mostra a ideia de que o sofrimento é tão grande que a pessoa range os seus dentes, chora e trava os seus dentes. Mateus capítulo 22, versículo 13. Olha o texto como é colocado. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhes as mãos e os pés, lançam-no para fora, nas trevas. Aí quando fala em trevas, veja as palavras que são utilizadas. Ali haverá choro, ranger de dentes. Mateus 25, 46. Estes irão para o castigo eterno. Os justos para a vida eterna. Olha o contraste entre um grupo e outro. Encerrando, 2 Tessalonicenses 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Como é isso? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Irmãos, quem não tem o seu nome escrito no livro da vida e vai para o inferno de acordo com o texto, o que o texto fala sobre esse estado, sobre esse lugar, é de um sofrimento indescritível. Eu gostaria de realçar algumas verdades espirituais para nós hoje. Em primeiro lugar, pastor, por que é que você está falando sobre isso num momento como esse que a gente está vivendo agora? O que é que o senhor quer fazer? O senhor quer colocar medo na gente? Não, irmãos. Eu quero que você compreenda uma coisa. O jeito que a gente vive aqui agora é e deve ser fortemente influenciado pelas nossas convicções reais, por aquilo que está no nosso coração.
Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, as tuas decisões. Ou seja, nós decidimos, nós vivemos a nossa vida de acordo com uma cosmovisão que reflete os nossos valores. E, sobretudo, se nós somos cristãos, os valores eternos do reino de Deus. Nós vivemos a nossa vida agora com a cabeça nos valores eternos do reino de Deus. Tecnicamente falando, deveria ser assim. Mas me diga, e aqui eu quero mostrar uma coisa para você. Nós precisamos ter essas convicções claras na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos ter a convicção clara de que, se não for nova criatura, se não nascer de novo, não está no livro da vida. E para aqueles que nasceram de novo, que pensam que pelo fato de terem entregado o seu coração para Jesus, mas vivem de todo jeito, perceba, há julgamento para você também. Irmãos, nós estamos, e aqui eu coloquei como primeiro ponto, nós precisamos assumir posturas corretas diante da dimensão divina da história. Nós estamos sendo bombardeados com informações terríveis. Esse coronavírus está trazendo mortes no mundo inteiro. Esse coronavírus está acabando com a economia. Todos nós sabemos disso. Mas não está sendo só isso, não. Tem um vulcão aí chamado Krakatoa. Voltou novamente à sua atividade. Eu não quero lhe alarmar mais, não. Mas eu só quero lembrar você que em Chernobyl está tendo um incêndio lá, que se porventura não for controlado, é possível que a Terra sofra em virtude dos gases, da radiação, das coisas que existem naquele lugar. Além de tudo isso, nós conseguimos perceber no mundo que existe uma perseguição que até agora não acabou. E é uma perseguição real. Satanás persegue a igreja do Senhor. Satanás utiliza de meios para acuar a igreja do Senhor, os adoradores de Deus. Aí nós podemos tomar uma de duas atitudes. Tem gente que nega a realidade e entra numa espécie de otimismo irreal. Irmão, em nome de Jesus, entenda. No final dos tempos, nós vamos viver momentos tensos. Historicamente falando, vamos viver momentos difíceis, tensos. A terra não é o paraíso. A situação vai ficar difícil. Você foi chamado para o reino de Deus. Isso não retira a sua sanidade mental, nem faz com que você não observe a realidade que está ao seu entorno. Isso é de uma alienação terrível. Nós precisamos entender e perceba, a terra está vivendo um momento de tensão absurdo. Não podemos negar essa realidade. No entanto, irmãos, a gente não pode sair de um otimismo irreal para um pessimismo doentio. Não é pelo fato de que a gente vai ver dor, a gente vai ver desesperança, a gente vai ver a força do inimigo contra nós, a fúria do inimigo contra nós, mas a gente não pode se assustar com isso, não. Precisamos entender que é natural do final dos tempos, mas precisamos entender, e o livro nos mostra, a Bíblia nos mostra isso, que a vitória é do Cordeiro, e a vitória do Cordeiro é vitória da igreja. Nós precisamos resgatar uma visão bíblica da vida, uma cosmovisão bíblica da vida. Nós não podemos ser alienados, vivendo como se essas coisas não fizessem parte
da história que o Senhor traçou. Alienados. Não, meu irmão. É por isso que toda quarta-feira eu termino dizendo: vigia, vaso. Por quê? Porque a situação é tensa. Mas não é porque a situação é tensa, difícil, que a gente vai viver. Ai, meu Deus. Ai, pessimismo. Não, não é assim não, irmãos. Nosso Deus é poderoso. A vitória é do Cordeiro. A vitória sendo do Cordeiro é vitória minha, é vitória sua, é vitória da igreja. Segunda coisa, muitos crentes esquecem disso. Todos nós vamos prestar conta de nossas vidas, de nossos dons, os dons que o Senhor nos deu. Tudo nós vamos prestar conta a Deus. Isso é mordomia. Um texto como esse me mostra claramente que nós precisamos nos importar, sim, com o que temos feito, como é que anda a sua vida, como é que você tem administrado os seus recursos. Você tem administrado os seus recursos para a glória de Deus? Como é que andam os seus dons? Você tem disposto os dons espirituais para a glória de Deus e para a edificação da igreja? Cuidado, irmãos. Existem muitas pessoas que vivem dizendo que ama a Deus, mas na sua vida vive como se Ele não existisse. São ateus práticos. Não engrosse a fila dos ateus práticos. Entenda, você vai prestar contas a Deus de tudo aquilo que você fez. Vamos orar? Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compreender a nossa responsabilidade. Nos ajude a compreender que não estamos sozinhos. Nos ajude a compreender que, embora os tempos sejam difíceis e tensos, a vitória é do Cordeiro. E que nós possamos viver à luz dessas convicções. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e até a próxima quarta-feira com Apocalipse 21. Gostaria que você olhasse um para o outro aí na sala. Se você não tiver com ninguém aí perto de você, diga sozinho. Diga para você mesmo. O quê? Vigia, vaso. Deus abençoe vocês. Tudo de bom.